Olá, eu sou Renata Luna e você está no Agito Criativo. Nosso ponto de partida é a Criatividade, um projeto de comunicação multiplataforma que divulga, fomenta, desenvolve ideias, projetos e negócios voltados à economia criativa. Ah, e eu já ia me esquecendo, meu nome é Henrique Santos. Grandes agitadores, por mim esse projeto de podcast acabaria hoje, porque eu estou muito me emocionando muito com os convidados. Eu acho que eu já cheguei lá, né? A Marília Gabriela, o Jô Soares, já todo mundo tinha seu entrevistado preferido, eu já cheguei no meu, mas a gente tem que tocar, né, o assunto para frente, porque é só o 10º episódio dessa jornada. Ai, gente, eu juro, eu não vou deixar nem de falar ainda, porque eu gosto dessas introduções que eu saio fazendo colagens, né? Vocês sabem que eu sou, enfim, estreônico. Espero que você goste, hein, Tiago? Ó, gente, vamos lá. Esse homem, eu disse que eu queria parafrasear Joelma do Calypso. O homem perfeito um dia chega, ele chegou nos nossos domínios aqui, tá, gente? Ah, para Então com vamos lá. isso. Ele, enfim, Palhaçada. só metes, né? Dono das rodas de samba da Vai Vai, que eu adoro, uma roda de samba e uma cerveja, ok. Ex-Miranda Priestley, da revista Capricho, que assim, é só um básico, tá? Aí depois resolveu virar o quê? Dono da podosfera. E daí, minha gente, entre ex e atuais, um milkshake chamado Wanda, que alçou a voos incríveis. Depois veio Estamos Bem, para dar gatilho e não gatilho em todo mundo. Aí teve o Big Bicha Brasil, Big Big Brasil, enfim. O AI Gay, que enfim, e aí Gay é meu companheiro de viagens longas para o interior do Ah, estado. que A gente está em Pernambuco, legal. tá, Tiago? E, gente, aí é tudo, é para gostar de ouvir agora, que eu ouvi ontem, eu achei incrível, os personagens assim, muito prontos para quem gosta de roteiro de televisão, é perfeito. Isso daí vai ser uma grande Que fonte de legal. inspiração. Que E, legal. gente, e aí teve o que mais? Teve indiretas, para quem também veio do interior e virou noites escutando aqueles programas de Love Songs. Menino, tem Ah, coisa, hein? tem coisa Jesus demais, e ainda tem o, amado. Ah, o, o o grande premiadíssimo Me Conte uma Fofoca que você já confidenciou que poderia passar o resto dos seus dias tomando café na Gazeta e falando e abrindo a exatamente. revista. Seria isso, Tiago, o teu propósito de vida mesmo? O meu propósito de vida é fofocar com a Duda. Se eu puder me manter assim agora, até os meus 100 anos, que é o quanto eu quero viver, tô em paz. Tá tudo Ai, certo. que O delícia. resto é paralelo. O resto é paralelo. Gente, eu me enrolei todo nessa apresentação porque eu tô nervoso mesmo, tá? Tiago é uma referência Calma, mulher! profissional. Ô, inferno! Tiago é uma referência profissional real na minha vida, enfim. E a pessoa que ainda está numa vida meio corrida, que acabou de chegar de uma coletiva babado, estava contando as horas para essa entrevista, mas está meio nervoso. Mas, Tiago, deixa eu te apresentar o nosso agito, tá? Eu e Por Renata favor, Luna, me que está fala. ausente hoje por questões fisioterapêuticas, enfim, eu Hum. acho que Renata Luna está a um passo da aposentadoria, estou me assustando. A gente criou, a gente criou esse projeto justamente para debater isso, né? Economia criativa, como viver da nossa arte, como a galera pode se inspirar. Jornalistas, né? A gente vai ter um papo muito sobre redação hoje, sobre galera de redação que se vê meio solta na buraqueira para recomeçar, mas basicamente qual o norte, no teu caso, o jornalista pode tomar quando a gente realmente sai das bancas da redação mesmo e resolve meter a cara no sol, né, Tiago? Eu te pergunto, do Tiago da Capricho, CLT, você fala uma coisa muito interessante sobre manter a liturgia do cargo lá. E aí eu já começo nessa né, filosofia de mesa de bar, que o Tiago Hum. hoje em dia dos podcasts de comportamento é o Tiago que queria escrever na Capricho, tipo, para aquelas meninas que liam a revista. Eu vejo um pouco de resgate nesse Tiago. É por aí mesmo? Como é que se transformou isso? Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Cada projeto que eu vejo assim começando, cada iniciativa que eu vejo, eu torço muito para que dê certo e torço muito para que a pessoa tenha persistência. Então, persevere, acredite. A gente sabe o quão difícil é Sim. botar uma ideia de pé vindo do zero, não é fácil, né? Cara, seguinte, eu acho que esse Thiago, muito do que eu faço hoje na Podosfera, virou esse nome. Pode falar Podosfera, né? É um nome chique agora. A Eu gente acho, eu falava, acho então, chique porque defende uma bolha, defende um movimento que começou lá atrás, quando o é. podcast era uma coisa muito, enfim, parecia vampiro, que era uma seita. Pois é, porque às vezes essa palavra é usada em tom de piada, mas assim, achei interessante a sua percepção de que você vê
o profissional de redação, o jornalista na podosfera, nos podcasts. Eu acho que é a mesma pessoa. Então, o que eu aprendi na redação, todo dia é usado quando eu abro meu microfone para gravar um programa, né? Eu trabalho em redação há 21 anos. Fiz 21 anos agora de jornalismo. Então, assim, acho que muitas das coisas que eu fiz em Capricho, nas redações que eu passei, para os veículos que eu trabalhei, se tornaram aprendizados e ferramentas que eu uso até hoje nos meus projetos. Então, assim, quando eu penso lá um podcast do zero, ou quando eu penso um Instagram, ou quando eu penso qualquer projeto novo editorial, ou escrevo uma matéria para uma revista, que às vezes eu faço isso ainda, tudo aquilo que eu aprendi é colocado para jogo. Então, assim, eu acho que nenhuma experiência é jogada fora. E a minha experiência em especial, principalmente na Capricho, foi muito especial. Então, eu acho que grande parte do que eu faço hoje é consequência daquilo que eu aprendi naquele momento, com os desafios que eram apresentados para mim naquele momento, naqueles anos. Então, sim, Massa, muito do Thiago da redação é o Thiago hoje da podosfera também. Aprendi bacana, outras coisas Tiago. depois, aprendo todo dia, mas A gente conhecimento é aprende, mas não bota muito cumulativo. em prática, entendeu? Assim, enfim. Faltou dizer que a Conhecimento é gente também bebe uma cumulativo. grade de cerveja ouvindo Gal, e eu acho que isso as gays de jornalismo já Ai, não não fazem superei mais. ainda. Você acha? Não sei, eu acho que eu tô ficando para trás, apesar de ter 31, eu acho que, enfim, a minha alma é um pouco mais antiga. Pode ser que seja. A minha é. A minha é. Mas eu reparo um certo, e com alegria, porque eu fui esse jovem, e isso é uma tendência apontada, tá? O Spotify apresentou um estudo incrível no ano passado sobre isso, sobre outras coisas, mas sobre isso, inclusive, que é um estudo mundial sobre o comportamento na plataforma, de como a juventude, eu vou te colocar na juventude, tá, Henrique? Mais ou menos, né? Que 31 já Por não é favor, tão que agora jovem tem assim. 31 chegando essa semana ainda e eu tô me preparando. 31 entra Ah, em um é? Que dia que limbo é? e a gente só sai, é 17 de abril, mas a O meu é destruição divina da 19. festa. Eu sei, meu Deus, que coisa É, horrorosa, ficou uma coisa pertinho, teatral. né? Eu vou fazer 41 e você 31. Mas Olha olha isso. só, para você ver que tem uma evidência de mercado no seu comportamento. Que pode ser isso, pode ser consequência das suas vivências também. Mas como a juventude está saudosista, resgatando artistas antigos, filmes antigos. A juventude sempre é um pouco saudosista, né? Nessa ansiedade de se entender como de buscar mesmo conhecimento, de fazer associação, né? Um artista novo vem atrás dele muita gente construiu o caminho até a gente chegar na Lady Gaga, na Beyoncé, na Marina Sena. Então, eu acho que é da juventude entender o rolê, então tem essa curiosidade que é muito do jovem, mas essa geração em especial está muito retrô, muito ligada no que passou, no que aconteceu, muito saudosista de coisas que até não viveu, mas que gostaria de ter vivido. Então, é uma tendência a ser saudosista. Ainda que, na minha geração, isso não fosse, eu sempre fui um jovem de 20, um adolescente de 15 anos muito saudosista. Sempre gostei de coisas que não eram do meu tempo. Então, me identifico com esse momento aí, com essa tendência. Gosto, gosto. Pois é, Tiago, é sobre isso que a gente queria, que eu quero te falar. Focado na profissão mesmo, né, que a gente inventou de fazer e ser, que é jornalista. Aqui no mercado do Nordeste, a gente está no Recife, ainda não tem um leque muito grande de opções de se trabalhar em redação. E aí eu acho que é uma vivência interessante que você vai fazer. Porque amigos meus que faziam, basicamente, a cobertura de celebridades, cultura, cinema, dos grandes jornais, às vezes, quando eles são demitidos, o jornal fecha a sessão e tal, eles ficam meio perdidos de para onde vou agora, né? Como a gente vem da época dos blogs, tudo era muito fácil ali, porque era muito texto, a gente colocava a nossa opinião, se já tivesse um público engajado, o público migrava um pouco, você ia criando o seu produto digital nos anos 2000 através dos benditos blogs. Mas só que hoje em dia, um produto digital, ele precisa ter vamos dizer, um nicho, uma cara, um segmento, uma plataforma a ser investida. Me diz como foi essa tua transformação de chefe de redação da Capricho a chefe de redação de si mesmo e as dores Meu e Deus! delícias disso aí. Hoje estamos bem melhorado, meu amor. Meu Deus, melhorado ou piorado? Vamos ver.
A questão é a seguinte, querido. A história é muito longa, mas a gente vai fazer caber no programa, porque o jornalismo também é a arte da edição. A gente tem que saber editar e se editar muito bem. Eu Mas aí, amo. partindo da minha experiência profissional, que era legal, trabalhei 300 mil anos na Editora Abril, 15, 16 anos na Editora Abril. Desses 16 anos, 14 em Capricho, onde eu fui diretor de redação, mas eu sempre fui uma pessoa preocupada com o próximo passo e muito estressada, talvez, insegura, talvez, mas assim, como eu sempre tive que me virar, então eu sempre gente, o meu pensamento era sempre assim, gente, isso aqui vai durar um X tempo, né? E eu via as redações, e aí vamos trazer aspectos da realidade também, né? Porque um pouco do se virar é um pensamento fantasioso tratado em análise. Partindo da realidade, eu vi as redações acabando. Eu demiti muitas pessoas. Muitos amigos meus foram demitidos. E aí, diante dessa realidade, colocando esse aspecto que era o de eu sempre me virei, eu pensei, gente, vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Uma hora eu vou ser demitido. Eu sou um profissional que está com 36 anos, 35, 36 eu tinha na época, e eu vou rodar. Todo mundo que está na redação sabe que vai rodar, gente. A gente acabou de ver um corte enorme agora, né? A gente está conversando dia 11 de abril, na Editora Globo. Eu achei até a cobertura dos colegas muito carniceira, porque é um processo muito doloroso. Eu achei que faltou, inclusive, um respeito. Uma vez que nós sabemos como é difícil o processo de cortes em redação, poderia ter rolado mais solidariedade com os colegas. Então fica essa... Olha o ombudsman, mas fica essa crítica. A Pois é, questão e é, eu até falei, pelo vai... volume, né, Tiago? Só um adendo nisso aí, o volume de demissões que acontecem em massa deve ser um clima péssimo para quem está É lá, horrível, para quem é consome a horrível. notícia já é assustador, enfim. É horrível. Mas sobre isso, eu acho que foi usado muita coisa. Fúria da Globo, catástrofe, massacre. E talvez as pessoas tenham a sensação de quem cobre seja essa mesmo. Eu passei por muitas fúrias, muito massacre. Demiti gente muito talentosa. Arrumei muita confusão naquela empresa por conta desses cortes. Mas, diante dessa realidade prática, falei, eu preciso pensar no meu próximo passo. Então, tinha duas coisas já começadas. O primeiro, a minha consultoria para público jovem, uma vez que eu trabalhei 15 anos com esse público, então eu prestava serviços como freelancer. Então, assim, a marca quer falar com o jovem, eu sei como, né? Pergunte-me como, era o adesivo nas minhas costas. E também eu tinha uma vida na internet minguada ali, eu fazia o Wanda como convidado, e era diretor de redação da Capricho. As pessoas me conheciam por causa do Wanda e por causa disso. E aí, quando eu deixei a Editora Abril, eu investi muito na consultoria, só que na lateral corriam os projetos que eram, eu acho que mais. Eu acho que a consultoria era uma espécie de empreendimento. Era uma ideia que eu tinha e que eu fiz acontecer e deu certo. Até hoje eu trabalho com isso. Não sei que horas eu consigo. Mas a vida na internet eu não levava a sério, porque eu sabia que aquilo ia levar mais tempo, e porque era mais difícil, porque a concorrência era maior. Ter uma consultoria para público jovem era o meu expertise, eu tinha minha carteira de clientes, eu tinha me organizado para isso, e para mim era muito mais palpável, né? Agora, a vida na internet eu não sabia como ia ser. Alguém vai, o podcast vai se monetizar? Há 4 anos eu não sabia disso, há 5 anos. Ah, isso aqui vai dar dinheiro? Interessa a vida de uma pessoa de quase 40 anos na internet? Alguém quer saber o que eu penso, o que eu faço, quem eu sou? Então, todas essas dúvidas eram postas ao pensar uma vida de influencer, que esse é o nome. Mas aí, a partir do Estamos Bem, eu fui vendo que havia um potencial de comunicação que não era explorado na minha figura de jornalista, na liturgia do cargo, que era, peraí, eu tenho outras histórias para contar, fora essa, que é produzir conteúdo. E aí eu comecei a contar as minhas histórias. E aí elas começaram a fazer sentido para algumas pessoas. E E aí aí elas tudo começaram a na ser... cadeia do som, né, Tiago? Assim, essas histórias todas chegando nas pessoas pelo ouvido, pela plataforma podcast, que até então, nos anos 2000, vamos dizer assim, era uma coisa muito para quem do mercado nerd, geek e tal, não era? Não tinha uma coisa meio que de bolha? Era totalmente de bolha, ainda é. Eu acho que rompeu bem, mas ainda é uma conversa. Não é mais como era antigamente, que era assim. Mas podcast, aí você tinha que dizer, é tipo um programa de rádio. Acho que hoje a gente não precisa mais dar essa explicação, até porque a gente tem grandes players, né? Você tem a Rede Globo anunciando podcasts. Então, tem um podcast do Fantástico, tem podcast O Assunto, da Natuza. Então, as pessoas entendem o que é.
Agora, daí para consumir, acho que tem uma distância muito grande, mas essa audiência aumentou. Então, assim, ali naquele comecinho, quando tudo era mato, era uma coisa que era impensável você achar que aquilo ia te dar dinheiro para sobreviver. E hoje posso te dizer que forma uma grande parte, uma boa parte da minha renda é formada pelo meu trabalho como podcaster. Ô, Eu tenho a minha Tiago, consultoria, eu sim, tenho pois é, isso que eu queria te meus falar. outros trabalhos, mas A TH, é TH Consultoria, não é isso? isso. A TH, ela veio de uma conversa muito interessante. Gente, depois daqui, vamos no de carona da carreira, o episódio de Vai Tiago lá, gente, Teodoro, é que lá muito tá bom. chique e tudo mais. Ele conta do início da consultoria dele de marketing, redes sociais, enfim, público jovem. Depois desse Sim. cliente, que a gente até acompanha pelas redes sociais do Tiago também, tá, gente? Luxo e Riqueza no Instagram, que é um podcast sobre saúde feminina, não é isso? Isso, é saúde Ve- sexual, né? Como, Voltada para jovem. Pronto. Como veio outros clientes? Como é que você fez para prospectar cliente? Porque muita gente que sai também do mercado tradicional fica assustado porque não sabe se vender, assim, não sabe como é que eu vou fazer. Eu vou mandar uma mensagem, vou pegar meu mail e dizer assim: Olá, estou com a consultoria. É, olha, é muito difícil essa parte. Não vou, não tô aqui para mentir, não, pessoal. É muito difícil. O que para mim facilitou foi, hoje eu tenho dois, né? Eu tenho um laboratório e tenho uma marca que a gente conversa sobre, né? Eventual, o que acontece mais hoje, assim, surge um projeto e alguém me chama para uma conversa e aquela conversa é monetizada porque é meu expertise, né? Eu tenho um cliente principal, mas assim, já participei de uma pesquisa que era para um programa da GNT. Então, a gente quer conversar com um jovem, eu vou lá, dou minha opinião, divido meu expertise. São coisas esporádicas que não fazem o dinheiro do mês, para comprar arroz, feijão, pagar condomínio, conta de luz, internet, não fazem. Então, assim, até porque essa atenção passou a ser dividida com a minha vida na podosfera, que é grande parte do meu tempo hoje. A minha vida é sentar em frente ao microfone e gravar. E eu tive que aprender a chamar isso de trabalho. Que eu falava, ai, que brincadeira gostosa. Não, a partir do momento que eu chamei isso de trabalho, é assim, desculpa, eu não posso desmarcar, não posso fazer reunião nessa hora porque agora estou gravando e gravar é o meu trabalho. Então, a consultoria está em segundo plano agora. Mas voltando para a sua pergunta, quando ela esteve em primeiro plano, eu tive uma vantagem, que era, eu cheguei no mercado com uma carteira de clientes que me conhecia da Capricho. Então, foi muito mais fácil eu ter E contato com na as marcas de Capricho você moda e de lidava com beleza. marcas também, né, Tiago? Não era só produção de conteúdo, não. Tinha o rolê das marcas também, né? Tinha muito, querido, porque a partir do momento que você assume a marca na direção, você vende publicidade, você faz reunião em agência. Então, eu me tornei um rosto conhecido para as marcas. Então, daí para eu falar, Fulano, olha só minha consultoria. Ai, Fulano, olha que legal. Eu já conhecia essas pessoas, eu conhecia o mercado. Daí você pode estar aí ouvindo a gente pensando, ah, mas eu não conheço ninguém. E aí eu acho que facilita quando você vai empreender, ou não vou usar empreender, botar uma ideia sua em prática que é você por você mesmo, ou você com alguém, né? Não é você trabalhando para alguém. Eu acho que é importante considerar o que você faz e quem você conhece. Porque é assim, eu trabalho com publicidade, eu trabalho em agência, eu conheço todo o rolê das marcas de moda. Ah, eu quero fazer um podcast de beach tênis. Aí você dificulta um pouco, entendeu? Você não consegue começar a empreender dentro do que você já conhece, né? Eu acho que dá para fazer o 180, dá. Mas se você parte de um lugar onde você já consegue construir algo, já fez pontes, fica mais fácil. Então, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Então, eu usei os contatos que eu já tinha para colocar uma ideia em prática. Eu não tentei inventar a roda. Não tentei inventar a roda. Mas parte desse processo, que eu acho que independe de ter contato ou não, que eu acho que foi fundamental e talvez seja o mais importante, é o reconhecimento do seu valor. Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente trabalha para alguém, a gente acha que a gente só vai ser alguém se esse alguém disser pra gente que a gente é bom. Então, a gente associa muito o nosso valor ao cargo que a gente tem. E a gente considera o que a gente já sabe fazer sem estar naquela empresa. Ô, Então, não estou Tiago, falando que todo mundo é maravilhoso e talentoso. Não é. A gente não sabe fazer tudo. Mas alguma coisa a gente sabe fazer depois de eu acho trabalhar tanto muito tempo. massa esse estalo porque tira a figura do chefe, tira a figura da pessoa que vai patrocinar a viagem para reportagem, para apuração, enfim, tudo que a gente imagina trabalhando num veículo tradicional, né? Ô, Tiago, e aí como foi perceber que isso, depois da consultoria, depois da Capricho, os podcasts poderiam ser
monetizados, vamos dizer assim? Amor, isso é muito recente, tá? Isso tem um ano. Faz um ano, menos de um ano, não tem nem um ano isso, que eu consigo dizer que, olha, começou a entrar um dinheiro para bancar os meus gastos, os meus custos. Até agora era só um grande investimento e uma grande fé de que podia dar certo. Então, assim, obviamente, o retorno dos ouvintes era um excelente termômetro de que a gente estava no caminho. Mas ainda assim, eu acho que é preciso se considerar, e talvez eu tenha um excesso de cautela, a vida da internet muda a todo tempo. Então, assim, não quero, eu acho que nada é para sempre. Nada é para sempre, mas é angustiante viver num ambiente que muda tanto, né? Então, sei lá, eu vou dar um exemplo bem prático agora da minha vida, que eu acho que pode se estender para outras situações, que é eu construí toda uma relação com uma rede que é o Twitter, por exemplo, que é onde eu tenho mais seguidores, que é onde eu mais atuo, onde eu faço as minhas publis, a gente está falando de dinheiro, vamos falar de dinheiro, onde eu faço as minhas publis. E aí uma pessoa compra o Twitter e o site pode acabar, entendeu? E aí, né? Isso é hoje para mim uma fonte de renda importante. É uma fonte de renda, isso aí é parte do meu portfólio. Então, assim, ai, que tá o dia inteiro? Não, eu tô o dia inteiro no Twitter, primeiro porque eu gosto, segundo porque é uma fonte de renda, é um trabalho para mim. E aí muda o dono, vai a Elon Musk e acabou. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Tudo bem que quem a gente é, a nossa mensagem, o nosso valor como profissional é muito mais importante. Mas a gente tem que sempre, e aí nesse momento eu sou um pouco terrorista, que é, a gente tem sempre preparado porque a próxima mudança vai acontecer. Então, assim, eu acho muita sacanagem, muita gente na internet falando, vai, empreende, faz seu podcast, faz seu canal. Não, faz. Vai dar certo, vai dar dinheiro, o YouTube vai entregar, vai monetizar. Poucas conseguem fazer um dinheiro bom mesmo, entendeu? Você vê, é muita gente trabalhando e pouca gente fazendo dinheiro. E uma preguiça enorme das agências, de quem tem o dinheiro, de diversificar portfólio. Então, assim, se não é a pressão dos movimentos sociais, se não é a pressão dos próprios influencers, aqueles bons, a roda não anda, e eles ficam nos mesmos meia dúzia, né? Então, se não Sim, são... E é aí como você vê, as comunidades movem muito a internet, né? O movimento negro, a comunidade negra na internet, o movimento LGBT na internet, empurra os anunciantes, as agências, a distribuírem esse dinheiro, porque do contrário, vai ficar na mão dos mesmos sempre. Então, assim, não é sobre estragar sonhos, gente, mas é sobre planejar coisas. Então, assim, porra, você não tem dinheiro, você acha que no mês que vem você vai estar pagando suas contas com a sua vida na internet? Pode acontecer, mas a chance disso acontecer é menor. A chance de não acontecer é maior. É o que eu percebo, sabe? Pois é, Tiago. E agora com essa retomada, pelo menos do Ministério da Cultura já se mostrando parceiro mesmo através da Margarete com editais, eu queria também falar aqui porque assim a gente pega vamos dizer, pessoas que estão aqui desesperadas, querem criar um podcast, querem criar uma ideia, e aí eu acho que você vai concordar comigo que você sempre acha que o seu podcast pode virar um TED Talk, um festival, Sim. uma palestra, eu acho isso muito bom. E o Agito Criativo já tem 4 projetos para editais, tá, gente? Ele é um podcast, sim, vive aqui na podosfera, mas a qualquer Que momento ele pode legal. transformar qualquer coisa e se transformar em qualquer coisa aí por conta do fomento do governo, que eu acho isso muito Tomara. importante. E aí você está no mercado muito mais pujante de marcas, né? Que é o São Paulo, onde tudo acontece, tudo mais. Sim. E mesmo assim você tem dificuldade, mesmo com todo esse know-how profissional, em apresentar os seus projetos, né? Hoje a gente tem o Me Conte, que se sustenta muito pelos fãs, acho isso muito incrível. Sim, Tem o IAI totalmente. Gay sustentado não, né? Mas ancorado pelo Tem Globoplay, eu acho, contrato, né? isso. Me fala como tudo isso foi surgindo e como essas negociações foram sendo feitas, Thiago. Foi contatos mesmo? Foi passando pires nas agências? Tem que passar Pires, nem sempre dá certo. O que aconteceu tanto com Estamos Bem quanto com o EA Gay havia uma relevância dos produtos. Então, assim, os produtos, não foi porque eu fiz, gente. Fiz em conjunto com a Bárbara, fiz em conjunto com o Dantas e depois, posteriormente, com o Paulo. Com a entrada do Paulo, o produto virou outro, né? Não foi porque eu fiz em conjunto com os meus amigos, mas, assim, os produtos eram bons. Os produtos leram um momento, os produtos foram pensados, desenhados para funcionar para um determinado público. Então, quando a coisa é pensada e desenhada para funcionar, a chance de ela funcionar é maior. Tipo, eu não fui lá e, ai, vamos, me joguei. Não, teve reuniões, teve pilotos, etc e tal, né?
o Estamos Bem teve um monte de piloto, o EA Gay teve um monte de piloto. E aí, uma vez que a gente percebeu que havia um nicho, havia uma conversa e que a gente ia ficar firme naquela conversa, porque assim, muitas vezes você tem um propósito e uma história, e sua história se modifica de acordo com as modinhas na internet. E aí você perde seu propósito. Entendeu? Então, assim, e meu podcast de saúde mental. Aí o BBB bomba em janeiro, você fala de BBB, não fala de saúde mental mais. Porque você quer engajar. Não, tem o seu propósito, fique firme a ele. Uma vez que eram muito bem desenhados e redondos e bonitos, pois a parte estética é importante, tinham artes bonitas, e eu sempre falo isso, o investimento é baixo, vale a pena, gaste o dinheiro com a beleza do seu produto. Chamou a atenção das plataformas. Então, as plataformas nos buscaram. Tanto o Spotify, no caso do Estamos Bem, quanto a Globoplay, no caso do EA Gay. E aí, foi a primeira vez que eu falei, Mona, vai entrar um dinheiro nessa bagaça. E isso é muito legal. Então, as marcas aí não só nos remuneraram bem, não posso falar mal da remuneração, uma remuneração boa, excelente, como também nos deram... forneceram parte de sua credibilidade. Então, assim, a Isso. Globoplay, assinando o EA Gay, trouxe o EA Gay para outras pessoas. Não à toa, a audiência aumentou desde o começo da parceria. No caso do Spotify, foi um pouco diferente. A gente não percebeu tanto incremento na audiência. Mas a partir do momento que a gente recebe a assinatura Spotify, opa, esse podcast deve ser bom. Então, traz novas pessoas, traz um prestígio para o produto e ele não fica solto na internet. Ainda que solto na internet seja ótimo, gente. Tem um monte de gente que não tem contrato aí com grandes plataformas, grandes marcas e está fazendo a vida. Mas para a gente, para o tamanho que a gente tinha, foi importante, foi fundamental para dar o próximo passo na profissionalização disso. Então, o negócio começa a ficar meio assim, não, peraí, agora a gente tem um chefe, precisamos fazer direitinho isso, né? Dá uma formalidade para o negócio. Tiago, e aí uma coisa que você fala sempre, e eu acho muito importante a gente ressaltar, porque você acabou de lançar um filho novo, que é o Pra Gostar de Ouvir. E eu queria Sim, muito ser o primeiro podcast a escutar um pouco da sua versão vai do ser. que, do que é do que é isso. O Estamos Bem era super Eita. fofo, a gente enxergava a pauta ali, porque você vinha cheio de referências, e eram referências muito massa. Não eram referências de livros incríveis, não sei o que, era referência de um vídeo no YouTube, era alguma coisa muito fofa, e a pauta se Sim, construía ali. E agora veio esse podcast extremamente é de ficção. Eu tô ainda é. no personagem do tênis, do perfume, bota perfume, tira perfume, vai para o rolê, não quer ir pro rolê. Vivi um pouco nesse personagem. Conta um pouco desse filho novo aí. É horrível, gente, é horrível. Eu tô super aflito porque como é que o povo fala hoje em dia, gente? Desbloqueei um novo asset, assim. É uma outra vertente. Eu sempre quis muito escrever ficção e sempre escrevi ficção só para mim. E aí essa necessidade começou a se manifestar diferente de. Não, não foi isso que aconteceu, não, cara. Eu tenho tempo para escrever ficção agora. A Que forma que eu organizei minha delícia. vida. E aí eu falei, quer saber? Vou lá. E aí eu tenho um sonho de... Sempre tive esse sonho de escrever ficção e de publicar esse conteúdo. Então, assim, era uma coisa que eu fazia, que eu não sei se eu faço bem, gente. Estou fazendo. Internet também é botar a cara a tapa. E é o que eu digo. Ficou ruim, você deleta, alguém vai guardar, mas não tem importância, acabou. Passou, foi um delírio, foi um momento. Foi um momento da sua vida. Mas aí, o que eu pensei? Ué, eu quero escrever ficção. Eu não sou conhecido por escrever ficção. As pessoas me conhecem por quê? Porque eu faço podcast. Se eu ler as minhas ficções no podcast, capaz que alguém ouça, capaz que alguém goste. Então eu peguei uma coisa que já existia para me ajudar numa coisa que é nova. Então assim, eu não começo do zero. Eu E a parto do distribuição de lugar que eu... 3 episódios diários, como é que foi isso? Isso aí é Foi o uma grande lugar. palhaçada. Isso aí não vai ser assim. Se você está ouvindo, não vai ser desse jeito. A ideia, combinada inclusive com o meu incrível editor e melhor amigo Felipe Dantas, é que a gente libere por blocos. Então, eu tinha 6 para liberar. Mas como eu fiquei com medo, eu liberei só 3, aí depois liberei os outros 3. Mas é verdade que vai sair por blocos. E a minha intenção é que, no final ali, quando eu tiver 50, eu possa finalmente realizar um sonho muito antigo, que é publicar um livro com esse material. Então,
Esse podcast existe com a finalidade de eu finalmente sentar na livraria e lançar meu livro e dar autógrafos. Que É delícia. essa satisfação que eu quero com isso. Pois é, Vai Tiago, esses dar? Não planos sei. de longa data, por exemplo, você está dizendo agora que vai lançar um livro de contos com 50 contos que vem desse podcast. Já falou milhões de É, vezes que tem muitos podcasts que vão virar muito sim, palestras que vão rodar o Brasil inteiro. Te amedronta jogar, megalomania. jogar essas ideias assim e achar Pelo que. contrário, pelo contrário. Se uma editora ouvir o seu podcast, vai me mandar um e-mail querendo editar meu livro. Então, eu acho que a gente é criado muito na desconfiança também. Obviamente, Mona tem que ser mafiosa. Então, assim, se você tem que tomar cuidados legais com as suas ideias, então, registrar suas marcas, fazer a pesquisa se já não existe alguém que usa o nome do seu podcast, do seu produto, Sim, do seu Instagram. Isso é mínimo, isso é básico. Tenho certeza que você deve falar muito disso aqui. Por outro lado, você dividir com as pessoas, você spread the news, você espalha a notícia. Então alguém tá, olha, ele escreve ficção, pode colar em alguém que vai te ajudar. Alguém que vai falar, tá uma merda isso, vamos fazer junto para melhorar? Eu acho que você colocar a sua ideia no mundo, tira a ideia da sua cabeça, então assim, torna mais concreto. O negócio é o seguinte, né? Enquanto tá no campo da ideia, toda ideia é perfeita. Porque você vai dormir e falar, ai, minha ideia é tão perfeita, eu sou tão perfeita, eu sou tão linda, eu sou tão maravilhosa. Quando você executa a ideia, bota para jogo e começa a contar para as pessoas, ela não é mais perfeita, que não tem ideia perfeita. E aí o povo começa a gostar ou não, se intrometer ou não, mas podem vir colaborações positivas. Então, eu sou super a favor de tomar do cuidado para ninguém roubar o nome do meu podcast e nem minha ideia. Eu falo, quero que vire isso, vamos lá, vamos fazer acontecer, me chama, aí alguém se apresenta e mostra, e assim você vai criando as conexões. Uma coisa que eu gostei muito da vida da internet foi isso, as conexões e as pessoas que eu conheci a partir da internet, a partir do Twitter, a partir do meu trabalho. Eu não vou ser a Madre Teresa aqui e dizer, meu Deus, o melhor do meu trabalho são as pessoas. Não é só isso, né? Você tem que ganhar dinheiro para trabalhar, mas assim, as conexões que eu fiz por conta do meu trabalho e as amizades que eu fiz por conta do meu trabalho são muito legais, né? E o quanto essas pessoas colaboram com o meu trabalho e colaboram com a minha vida, isso é muito importante. Isso se reflete no produto que você apresenta. Então, se ver como uma ilha não é contraproducente. Então, assim, sim. posta a ideia ou faz o piloto, manda para alguém ouvir, né? Vai mandar para uma pessoa ridícula? Não, não, manda para uma pessoa legal, que você confia, que você acredita. Vai pedir a opinião dos outros, sabe? Não vai dormir com a sua ideia maravilhosa que nunca vai sair da sua cabeça. Tiago, a gente fala muito sobre indústria aqui, sobre indústria mesmo no seu início, no seu cerne. Eu já enxergo isso no podcast. Então, passou um rapaz aqui, crítico de cinema, que fala sobre a importância de se fazer cinema no país inteiro, no interior, em todo lugar, para se movimentar essa bendita economia que vai desde o figurante ao figurinista. Acho isso massa. Uhum, Já passou o sim. Vitor de Oliveira aqui, que é colaborador em telenovelas, mas se vê sempre sem muita grana e aí faz os seus textos, vai para a internet, comenta de novela no YouTube, nunca para. Eu acho que ele é bem moderno nesse sentido. Ele não se acha um grande autor de teledramaturgia e se coloca num Ele é pedestal. bom, né? Ele é maravilhoso, Ele inclusive é eu bom. tô devendo um café a ele aí na Paulista, espero que ele esteja ouvindo. E todo mundo que passa por aqui fala um pouco do seu corre, sabe? Microinfluência, brechó, moda autoral, todo mundo tentando fazer dinheiro em coisas que a gente sempre achou como se fossem coisas assim de perfumaria. Me Ah, fala, entendi. no boom dos podcasts, você enxerga muito isso? Eu atendo muito clientes aqui na agência que trabalho e todos se interessam pela mídia, querem fazer. Às vezes atalha um conteúdo, por exemplo, que a gente possa fazer em texto, não, mas como tem um videocast, a gente usa. Me fala agora dessa modinha de todo mundo querer É. ter um podcast para chamar de seu e o que é que isso tem mexido no mercado, assim, na tua opinião. Pensando pensamentos, hein, Henrique? Olha, primeiro Ai, ai, por onde eu vou começar? É que assim, todo mundo querendo. Eu acho que eu posso ter. Não, eu queria pontuar uma coisa importante que você falou, que eu acho que é uma visão de economia criativa, que eu acho que ela não chegou para todo mundo ainda. E que ela é uma novidade para mim também. Eu sendo uma pessoa que fez uma carreira em empresas tradicionais e teve uma carreira tradicional, acho que não só por uma questão de privilégio social, mas de geracional, de ser um pouco X, eu tenho muita dificuldade de vislumbrar o potencial da pequena economia. E eu tenho visto essa discussão cada vez mais em voga.
Então, acho importante quando você pontua isso e a forma como eu devo me colocar à disposição para aprender sobre isso também. Então, isso para mim é uma novidade, ainda que eu, em Aham. alguma medida, esteja atuando como um pequeno empreendedor já há um bom tempo, né, dentro da minha realidade de privilégios. Com relação aí às demandas e à modinha, é sempre preocupante, né, porque eu acho que se vai para o formato, aí vamos falar, né, o formato da moda, que seria o podcast. E, de fato, Monas, os clientes querem falar. Ai, vamos fazer um podcast disso, daquilo, do outro. O que acontece? Quase sempre é inevitável que isso venha engessado. E aí agora eu vou rezar a missa ao Papa para todas as pessoas que trabalham em agência, em redação, com marcas, que já conhecem essa cantilena, que é, você faz um produto super legal e a pessoa vai lá e estraga sendo o cliente, entendeu? Então eu vou falar abertamente sobre isso agora. Não estou falando de nenhum cliente específico que eu atendo, tá? Estou falando de forma geral, a minha visão do mercado, como funciona. Que é, você tem às vezes uma boa sacada, mas aí o cliente tem que ter aquela pessoa, aquela voz, tem que vender Isso. aquele produto, e aí a mágica, e muitas vezes essa mágica se opera, você vai concordar comigo, é você conciliar tantos interesses num produto só. E aí o que acontece muitas vezes vem um produto colcha de retalhos, então é um monte de coisa, não é nada, né? É um produto que é muito mercantil, então a pessoa fica com bode de ouvir, porque, isso é propaganda da marca. Gente, isso é batata. Isso acontecia com post no Instagram e acontece com podcast também. Ou demora muito para sair, quando sai, perdeu o trem da história. Então, o que a gente vê são muitas marcas que chegam de um jeito. O podcast, às vezes o produto levou tanto tempo para ser formatado, captado, editado, aprovado nas 20 instâncias, quando ele vai para o ar, milhões de meses depois, ele já é um produto datado. Então, as marcas grandes não conseguem atuar até hoje na agilidade da internet. É você ver uma marca grande, sei lá, patrocinando um Big Brother, por exemplo, patrocinando um The Masked Singer, né? Que os anunciantes grandes geralmente estão na Globo. Fazendo memes que você olha e fala, Mona, eu usei esse meme no começo do ano passado. Porque tem É real. aprovação, não é? Tem aprovação. Tem que ir pro seu Aurélio, que tem 90 anos, que é o diretor, ele tem que dar um ok na caralha do post. Quando o post volta, ninguém tá rindo mais daquilo. Então, eu acho desafiador o quanto que a gente tem. E aí, voltando à sua pergunta, que eu viajei bastante, o grande desafio de atender essa demanda é você entender a necessidade do cliente, administrar a frustração diante da necessidade do cliente, não é o que você quer, é o que o cliente quer, mas ser um belíssimo bambu. Você enverga, mas você não quebra. Você fala, vamos por esse caminho que vai funcionar melhor. Olha, vamos botar diversidade nesse painel de apresentadores? Precisa ter tudo velho branco? Não vai ficar bom isso. Então é você ir construindo com o cliente o produto. Alguns clientes já estão muito mais abertos para essa conversa, né? Ou acontece exatamente o oposto, que é indústria do lacre. O cliente vem querendo assim, nossa, vou trabalhar para a lacrosfera. E aí também o projeto não tem coração, não tem sentido. Porque são pessoas que não têm aquelas vivências querendo falar sobre elas. Então, assim, eu vejo dar certo quando tem pessoas distintas, com vivências distintas, construindo um produto. Mas o conflito de interesse é enorme. Outra coisa importante, que é sobre essa modinha de podcast. Tem produto que não faz sentido ter podcast, gente. Então é assim, tem hora que você fala para o cliente, Mona querida, que você gosta do seu cliente. Isso não é coisa para podcast. O seu negócio impulsiona post no Instagram para vender essas panelas, vai fazer podcast de panela. Será que precisa, né? É a mesma coisa, Henrique, quando tudo tinha que ser reality. Não, Todos real, os meu clientes. Deus. Eu peguei isso na Capricho, era Mona, o cara queria E vender vocês lançaram muitos realities assim, né? muitos reality. Tem um até que eu apresento. Se vocês forem no YouTube, tem eu apresentando o reality lá. Mona, era assim, o cara que tinha que vender uma base. Ia fazer um reality inteiro para vender uma base. Faz um post da base, né? Na época era, contrata uma youtuber para fazer um tutorial da base. Então, tem coisas também que a gente não precisa surfar na onda porque não faz sentido, né? Ou Totalmente. é o seguinte, a marca quer surfar na onda, quer participar do rolê, então ela atua conforme funciona o rolê. Então, voltando ao exemplo da base. Eu quero vender minha base.
Vamos fazer um podcast sobre a beleza da mulher brasileira? A mulher brasileira se acha bonita? 8 capítulos sobre mulheres diferentes falando da sua relação com a beleza. Pronto. A mulher tem que ficar lá, base, 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 o programa inteiro. Então, eu acho que essa elasticidade ainda não existe. O mercado demanda muito. Eu quero vender frango. Você tem que ficar segurando o frango na mão. Ninguém quer fazer uma matéria sobre a história do frango. Não, não é isso. Mas você Ninguém entendeu o entende que eu quis o que dizer, eu falo entendeu? aqui. No Nordeste é pior, tá, Tiago? Ninguém entende mesmo a questão do conteúdo de marca. Assim, não tô nem fazendo assim, porque realmente é toda uma Tô rindo de catequização que a gente tem nervoso. que fazer. Tô rindo de Toda uma nervoso. catequização que a gente tem que fazer. Mas voltando para a indústria do podcast e a indústria da A Tiago Verso, podosfera. a podosfera focada na Tiago Verso, só para a gente fazer esse contraponto e entender. No iGay, de vez em quando, eu vejo umas propagandas lá de marcas que aparecem no meio do podcast. Eu acho legal e, ao mesmo tempo, é engraçado, porque vocês colocam algum tique de boca, alguma coisa ali que fica engraçado. A gente fica com a propaganda o resto do dia na cabeça. É uma propaganda invasiva e engraçada ao mesmo tempo. No É. Estamos Bem, vocês vendiam muito bem livro. Claro, no final de um podcast de 1 hora, que você já salvou o rolê ali, se você me dizer um livro, a pessoa vai hipnotizar na livraria comprar. E o Indiretas, eu lembro que você até se interessou e levou para várias rádios aí de São Paulo para ver se Não se rolou. interessavam. Não rolou. Me diz como é isso, assim, chega a marca e vocês vão colocando dentro de cada potinho, de cada produto, como é que é a tua relação na Tiago Verso com essas benditas marcas que chegam com briefings às vezes muito amarradinhos, né? De trás para frente. Alô, rádio, se quiser me pagar para eu trabalhar meia-noite, das 11 à meia-noite, com indiretas de amor, tô disponível, gente. Então, me contratem, qualquer rádio, hein? Não sei no Rádio Bolsominion, eu tô aí. Com relação a Estamos Bem. O Estamos Bem era um produto mais difícil em termos de publicidade, pois era um produto de saúde mental. Então, e aí, como vai ser, né? Então, você bem colocou, tinha a história do livro, e a gente, durante um tempo, foi patrocinado por alguns planos de saúde, lá no começo, isso funcionou. Com relação ao EA Gay, que é o produto no ar agora que está sendo comercializado, existe uma questão contratual com a Globo. Então, o nosso contrato prevê que a gente faça os anúncios fechados pela Globo. O EA Gay não vende anúncio mais. Quem vende a gente é a Globo, que é a A dona alegria de do um diretor produto por. de um setor comercial, né, Tiago? Isso é um sonho para todo criador, um setor comercial. Exato, exato. É o setor comercial. Então, o setor comercial está interessado em que a gente dê audiência para ele ganhar mais dinheiro e, em alguma medida, de acordo com cada negociação, o podcast faturar. O que é muito vantajoso, e sobre isso eu acho importante falar e até agradecer, é o tanto de liberdade que a gente tem trabalhando com eles. Então, assim, as pessoas elogiam os anúncios porque a gente em nenhum momento foi tolhido de ser a gente mesmo. E isso é fundamental na internet também. A gente volta para a história do cliente cruel que quer fazer tudo quadrado. Você acaba colocando a pessoa numa falta de originalidade. Então, isso não acontece lá. Então, fiquei feliz com o seu feedback de que você entende aquilo como a gente mesmo. Obviamente, a gente não pode falar culpa a buceta nos anúncios. São bobagens que a gente fala durante o programa. Mas a gente pode ser a gente mesmo. Então, a gente recebe uma base, e aí é o texto de vocês, né? Mas tudo isso é do comercial que nos manda, previsto em contrato, a gente tem que gravar e fazer. É o combinado. Sim, Quando a e gente são assinou, era o detalhes, combinado. assim, às vezes são detalhes. É um gritinho do Dantas no final. Melhor para sua saúde Exato. vocal. Isso dá engraçado, se vê na Ih, mesa de bar. Eu acho entendeu? Mas não teve nenhum chato lá falando, ai, não gostei. Pode fazer, entendeu? Isso é é muito muito, legal, eu gosto muito dessa liberdade lá. é muito bom isso. E, Tiago, muita gente tá nesse bonde, tem vergonha de botar a cara no sol ainda, tem Ih, insegurança, gostava de estar representando um veículo, sim, numa coletiva de imprensa como eu participei hoje. É muito importante você ver os logos todos das emissoras ai, é uma ali e tal, delícia, eu chegar já amava. com seu grande crachá e dizer com quem eu vou entrevistar e tal. E, Amava. enfim, é babado. Mas aí a gente precisa ganhar grana, a gente se formou para isso, né? Tem aí o Chico Sim, Felitti arrasando nas investigações dele. verdade. Começou com a Folha por trás, agora foi com a cara no sol também, tô achando ótimo. Sim, Tem os cases incríveis, que sinceramente é 1 em 1 milhão, que é o João Batista Júnior, que faz aquelas matérias maravilhosas, e eu queria muito ser pago para fazer. incrível, né? Mas eu Mas como é tenho que a duas gente bota coisas a cara? sobre esses dois, viu?
Que horror! Ué, não é, amigo, mas é o grande exemplo de quem vê o não Quem sei vê o que, não vê o um, corre. um em um Porque milhão, né, assim, também. não é só isso, mas a gente pegou dois jornalistas talentosíssimos que estão no jornalismo há 15 anos. Eu conheci o João lá na Abril, ele estava começando, então eles construíram o nome deles nesses grandes veículos para se Sim, tornarem assinaturas. O João é uma assinatura da Grande Reportagem. Ele era na pois é. Vejinha, era na Vejona, agora é na Piauí. Então, assim, você saiu do jornalismo agora, você está inspirado por ele, você jovem, vai ler o que ele já fez. Até para você saber que ele não está aí, que foi ontem que ele chegou. Ele chegou aí há muito tempo. O Chico, a mesma. O Chico eu encontrava em coletiva de cultura quando ele era repórter do Ilustrada. Então, assim, são carreiras muito legais, de gays muito legais, mas que elas foram construídas pedrinha por pedrinha, numa época diferente também. Então, eu acho que a internet também nos promete atalhos, que é eu vou acertar de primeira e vou brilhar. Não, a gente se esquece que leva muito arroz com feijão. Você É citou dois preciso de caras todo que um eu rolê. acho incríveis, que comeram muito arroz com feijão, para estar onde estão agora, né? E fazem um trabalho incrível, né? Passada, passada. Mas qual que era a pergunta mesmo? Não, é isso, de você não ter vergonha de, por exemplo, levar o seu podcast, por exemplo, Tem que ter um para. pouco de vergonha. Se for Não, ruim, tem que ter vergonha. vergonha eu sempre tenho também, e até para marcar entrevista, eu tenho um certificado de coisa horrorosa. Mas, tipo, eu vi Ah, isso Menino não do Norte, passa, por exemplo, menino. tem um Morro de case massa, vergonha. eu acho Nossa. que é Pavulagem, é uma coisa assim, foi Spotify que pegou para Sei. ele. Pavulagem, que falam as Aham. lendas do Pará, achei incrível, o menino fez sozinho Ai, na manda pra comunidade mim. dele. Vou te Manda mandar pra no mim direct, assim. depois. E aí Me o manda. Spotify pegou para ser exclusivo dele, só um case aqui, e o menino colocou os 20 episódios para jogo, é muito massa, sabe? Traz Que lendas legal. incríveis do É. Pará que nunca ninguém soube. Tô falando disso, assim, de levar essa criatividade pro rolê mesmo, sem esperar que caia do céu alguma coisa. Eu queria um É, conselho, assim, de você, bem de bicha chata mesmo, de 40 a mais, para que todo mundo saia daqui dizendo assim, eu não vou ser uma ridícula se eu colocar minhas ideias, assim, porque sobre o beabá do concordo. podcast, que acho que você já conversou na conversa. No resto da conversa já tem todos os seus mandamentos Sim. aí. Então, essa questão é bastante pessoal, né? Do quanto a gente quer se mostrar, do quanto a gente consegue se apresentar. Sim, Mas eu acho que tem uma coisa fundamental no que você falou, que é. E aí vai me lembrar um negócio. Eu fiz uma viagem muito. Fiz uma viagem aqui, mas vai fazer todo sentido. Saindo do seu exemplo do garoto do Pará, que eu quero ouvir depois. Eu me lembrei do discurso da Viola no Golden Globes, quando ela ganhou por How to Get Away with Murder. É, não tem como as pessoas mostrarem o seu trabalho se as pessoas não derem espaço para as pessoas mostrarem o seu trabalho. Nesse caso, ela estava falando especificamente de atrizes negras, né? Como que a gente vai ter emprego se não tem gente escrevendo histórias sobre a gente? Então, eu me pergunto sim, como é que as pessoas vão ter espaço para mostrar sua criatividade, as coisas que elas têm para fazer, se as grandes plataformas, e aí por grande plataforma, a gente está chamando Spotify, Globoplay, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts, grandes agências de publicidade, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, aquela que inventa, não, redes sociais. Se os grandes players não derem espaço para essas pessoas. Então é assim, eu acho que junto com a ideia que eu acho que você passa maravilhosamente bem de a gente acreditar na gente e ter fé no nosso potencial, precisa ter uma mudança do mercado, de buscar essas histórias e de buscar essas pessoas também. Tá cheio de gente que sabe fazer coisas legais e produtos legais. Agora, quantas são as pessoas que estão dispostas a investir nisso para que essas pessoas vivam dessas ideias delas, entendeu? E não tenham que ter isso como um projeto paralelo. E eu acho que o mundo da internet e da comunicação ainda tem muito o que aprender. Que tem muita gente aí voltando para o que eu estava falando ali, mais ou menos no meio, que circula mesmo nos mesmos ambientes ainda, nas grandes cidades, né? sim. Nas pessoas brancas, nas pessoas cis, ainda que a gente perceba um esforço, mas ele ainda é mínimo e ele está longe de ser o ideal. Então é assim, quem muito legal, sua ideia é muito importante, defenda a sua ideia, faça um planejamento para que ela se torne concreta, organize-se financeiramente para que ela seja viável. Tudo isso são questões práticas. Tem que ter. Eu vou
vou fazer aqui um podcast, quanto que vai me custar? Você tem que fazer essa conta, né? Eu tenho que continuar, que horas eu vou gravar, uma vez que eu trabalho 7 vezes por semana. Então, decida a questão prática, mas não se frustre se demorar para acontecer, porque talvez a culpa não seja sua. Talvez a culpa seja do espaço que você não tem, de alguém não ter percebido o quão bom era o seu projeto. Ao mesmo tempo, talvez o seu projeto seja ruim também. Então, assim, é muito difícil balancear autocrítica com, né, autocrítica, autoestima, mercado. Então, assim, porra, eu tô aqui dando murro em ponta de faca, não dá certo isso. Será que o meu produto é uma merda? Obviamente, você vai se perguntar isso no caminho, né? Talvez você descubra que seja, talvez você descubra que ele é uma coisa que pode virar outra, precise de adaptações. Mas não desconsidere o fator mercado, né? Que ele é importante. Então, muitas boas ideias não vão para frente e elas não são culpa de seus idealizadores. São culpas como o Henrique disse maravilhosamente bem, da indústria, Os que é podre. idealizadores. Ficou parecendo aqueles programas evangélicos que interrompem Não assim. é? São de total Amém. responsabilidade aos idealizadores do lado dele. Tiago, é muito isso, e eu gosto muito quando você fala disso, porque você é muito pé no chão, assim, eu acho que as pessoas não é sobre só investir, insistir, não, é saber se realmente há público para aquilo, se a comunidade está crescendo, não está crescendo, se as pessoas estão entendendo, se as pessoas estão consumindo. Eu não estou falando 1 milhão de pessoas, eu estou falando 10 pessoas ali, sabe? É ter esse Sim. time, assim, que a gente tem muito, a gente que é de comunicação, independente de formação, tem muito, é ensinado, enfim, estuda isso. Tiago, enfim, eu não gosto disso aqui não, porque eu começo tenso, depois eu tô quase puxando uma cerveja aqui, mas Olha, enfim, já, é que eu tô saindo de um fica resfriado, senão eu já tava um tomando uma próximo, já. fica um próximo convite, mas chegando para o final já, eu queria que você desse 3 dicas. Eu sei que dicas é uma coisa muito batida em podcast, mas eu sei que é importante, já que eu ouço 3 por dia, eu estou me guiando por vocês, eu não faço mais nada se vocês não me mandarem fazer. Ixi, vítima Dicas do para próprio quem quer crime. expandir o rolê mesmo, entendeu? Acabou de pegar a CLT, tá em casa, olhando para o teto, Uhum. planejando o que vai fazer com o dinheiro do FGTS e quando o dinheiro acabar. Ou quem quer realmente botar a cara no sol mesmo, quem quer mudar de carreira, quem quer, enfim, dar uma guinada, coisas para a gente Caramba. consumir. 3 coisas, assim, filme, livro, podcast, enfim, Uh, coisas que é do seu rolê. de carona na carreira, principalmente para quem quer fazer a mudança, eu acho que isso é fundamental. Para mim, isso é Chique. E lá, fundamental. Tiago, no episódio de Tiago, tá? A gente, vocês se apaixonaram por ele. Ele tá mais sério lá, ele tá chique, ele tá soft. Então, se você quer uma Tá, coisa é, menos. mano. Pronto, vai lá, eu acho. Eu É, sempre o já babado assisti. lá foi. Foi Quando de eu tô. gravei de terno. Gravei Foi, de quando eu tô terno. desesperado, eu sempre volto lá. Uma fala mansa, uma coisa chique, uma música de fundo, entendeu? Bonitinho. Obrigado. Olha, eu gosto muito, e falando de pessoas que eu considero realistas na internet, gosto muito de Bela Reis, minha querida amiga. Então, eu acho que ela é uma pessoa que discute muito, não só a vida na internet, mas como viver de forma real nela. Então, a Bela, no final, ela fala muito de casa e de maternidade, né? Ela é mãe do Martin, mas eu gosto do approach que ela tem para as redes sociais, não só a visão que ela traz de uma jovem mulher, que ela tem 26 anos, mas de como ela trata esse rolê com praticidade e de como ela se posiciona diante dos assuntos na internet. Então, é uma empreendedora por quem eu nutro não só um grande amor, mas uma grande admiração. Então, assim, eu aprendo muito seguindo Isabela Reis. Então, recomendo, gosto. Fora que é engraçado e divertido também, pois ela é muito mal-humorada e acho muito legal isso. Para quem quiser achar Ah, rápido, né, Tiago? É só botar Good Grilo que vai achar o perfil dela, os episódios e tudo mais. exatamente. Isabela Reis apresenta o Angulo de Grilo junto aí com a maior jornalista do Brasil, Flávia Oliveira. Ai, como eu amo. Também gosto muito, aí pensando em transformação de vida e de carreira, ter um Twitter. Não, mentira, não é. Deixa eu pensar mais alguém que eu acho bem legal, que faz. Alguém que me pega, sabe? Toda vez que posta, eu fico ali intrigado. Tô pensando, fui pego de surpresa nessa dica. Peraí. Então, Dica chique para ir para a capa do UOL, Splash UOL. Sim, não, quero render home. Quero render home. Que Quero horror. render home. Gatilhos de tempo de redação Ah, aqui. posso falar de uma coisa em especial para quem quer fazer podcast? E Ai, que talvez aí ótimo. Sim, eu vá sim. chover no molhado, mas eu acho que eu posso trazer uma humilde percepção desse projeto, tá, gente?
que é o que a Déia Freitas faz no Não Inviabilize. Então, assim, vou explicar por que eu tô dando uma dica tão manjada, pois é o podcast mais famoso do Brasil, certo, gente? E a gente sabe que a Déia é maravilhosa, que o podcast é incrível, etc e tal. Veja só como foi construída essa ideia de uma pessoa que durante muito tempo trabalhou como roteirista e contando histórias, pegou um talento e uma habilidade que ela já tinha desenvolvida, entendeu um rolê que estava começando, que era a podosfera, e encaixou nessa janela e se tornou a rainha de todas nós, né? E de como ela se preocupa em diversificar o produto dela, em ter trilhas específicas, em ter uma arte específica para aquilo, em como ela desenhou um modelo de negócio que agora se popularizou, que é o modelo de negócio Sim. por meio de apoiadores. Então, assim, também quando a Menino, gente tem uma ideia, né, de como ela foi em alguma medida, pioneira no modelo de contação de histórias em podcasts aqui no Brasil, né? E o quanto de podcasts equivalentes que apareceram depois do que a Déia fez, inclusive o Indiretas tinha muito a ver com o trabalho dela. Então, veja só, fez uma leitura. Gente, isso eu não conheço a Déia Freitas, a gente nunca conversou sobre a trajetória dela, estou dando a minha percepção. Fez uma leitura do que ela sabia fazer bem, entendeu uma coisa que tinha potencial e colocou uma ideia de pé. Aliás, eu sei isso porque eu ouvi o de carona da carreira da Déia Freitas. E é muito legal também, porque você percebe como que ela teve a sacada toda. Então, assim, acho alguém legal para se olhar também, sabe? Alguém que construiu aí uma carreira muito interessante na podosfera, num projeto que, se não é, eu acho que é um dos meus favoritos hoje no ar. É um podcast que eu ouço todo dia, se tiver episódio. uma Então, acho que curadoria de histórias belíssima, né, que ela faz, assim, histórias intrigantes, assim, de um sim, jeito muito sim, leve. né? E aí, não é sorte, não é talento, é muito trabalho, é muita dedicação, é estar no ar o tempo todo, é gravar o tempo inteiro, entendeu? Né? Os desdobramentos desse trabalho dela, que são as pessoas que ela contrata, os projetos que ela patrocina, então, é uma história muito bonita de ver, de uma mulher muito foda. Então, eu acho que são essas três dicas aí, de carona, Bela Reis e Ideia Freitas. Acho que são coisas legais, principalmente para você que quer fazer um podcast e precisa de inspiração. Vai ouvir. Ouve os primeiros. Veja como foi mudando, veja como ela foi aprendendo também, como foi ganhando qualidade, né? Já era muito bom, mas como foi ficando à vontade. É legal a gente ver esses crescimentos, né? Então eu recomendo muito. Sou muito, Deus do muito fã. céu, vou fazer uma artezinha com essas dicas para guardar no potinho, estão maravilhosas, assim, e realmente catequizam muito para quem olha para podcast sem entender bem o que é o rolê. Demais. Olha, eu vou fazer também agora aquela momento clássico de Ah, dizer onde é que as pessoas te acham na internet, e eu tô percebendo. importante. E eu deixei o Me Conte uma Fofoca escondido só para mim, que tragédia, enfim, mas eu tenho que divulgar. Gente, é porque o Me Conte é uma coisa tão gigante já, mas é porque me diverte muito. Às vezes eu não gosto de compartilhar, é uma coisa muito minha. Estou pronto É para só comprar seu. vários. Mas aí eu queria que você também falasse do Me Conta, que eu sei que a cada dia está crescendo mais, e vocês estão crescendo Claro. cada vez mais, e agora vem esses podcasts especiais de novela, que é o meu rolê, aí vocês vão destruir mesmo a minha vida se começarem a falar de novela. Ih, E já também estamos falar falando. de novidades, né? Onde é que as pessoas vão te achar? Seu Instagram é super difícil de achar, porque tem um username Pois maravilhoso, é. enfim. Pois é, gente. Olha, o Me Conte é o meu maior projeto agora, é onde está focada toda a minha dedicação e atenção, é o meu projeto principal, em parceria com, para mim, uma das pessoas mais legais e rápidas, inteligentes da podosfera, que é o Eduardo, a Duda Delo Russo. Então, estou muito feliz em dividir esse projeto com ele, em como a gente desenhou e está fazendo os desdobramentos desse projeto. É um projeto de entretenimento, de diversão, de leveza, de dar risada, e a gente tem muitas coisas para fazer esse ano ainda e ampliar. E quando a gente fala isso no programa, não é mentira, tem, mas não posso falar enquanto elas não estiverem certas. Então, esse é o foco principal. É para ser uma fofoca, é para ser uma distração, é para deixar as pessoas felizes, né? E é uma delícia. E aí é uma delícia gravar também, querido. Eu gosto muito de gravar. A outra coisa tem esse username que é uma desgraça, gente, que era uma piada. Escolham nomes bons, porque você nunca sabe se uma rede vai virar e o Instagram deu certo. Quem poderia imaginar? Eu não sabia que ia dar. E eu já tentei mudar para Thiago Teodoro, mas eu não consigo, que já tem essa pessoa com o meu nome. Então,
Quem sabe quando eu verificar, alguém não me Ninguém salva. ofereceu R$ 1 milhão pelo username também não, né? Não, Mona, não. Não, não, não. Então eu tô aqui vivendo nessa apreensão. Mas me procurem lá no Chiqueza. Eu não sou muito presente lá no Instagram, não, mas às vezes posto uma coisa ou outra, não é minha rede favorita. Mas no Twitter eu gosto de ficar, é lá, é Twitter, outro username bosta também, que é difícil de achar. É de Thiago Witter de Twitter. Tô lá discutindo, brigando, falando mal da Patrícia Poeta, colhendo fofocas. Então, me sigam lá. É isso, eu acho. Mais alguma Ah, coisa? Falei tudo? não, E aí, eu gay na acho. Globoplay. E Sim, agora, o meu projeto de ficção é Para Gostar de Ouvir. Acompanhe, vai sair quando eu tiver coisa pronta, sai. Então, não fica me mandando mensagem de que dia vai sair. Quando muito tiver, bem. vai sair. É Vai dar porque tudo você certo. você está investindo de jogar tudo de uma vez e às vezes fazer para o povo ter conteúdo para escutar. Achei chique. Tiago, É, chique. eu vou parar de rasgar cedo, senão vai ficar parecendo uma conversa de fã, um meet and greet, que nem fizeram com o Tiago York aqui, eu tô passado até agora. Ainda um dia eu vou cobrar R$ 500 para alguém tirar uma foto comigo. Que coisa palhaçada. Tomara. Torço para isso. Acho isso muito estranho. Mas eu só vou dizer assim que é uma pena muito grande não ter tido você no ouvido quando eu era, sei lá, uma criancinha de 13, 14 anos, na zona rural de uma cidade do Agreste de Pernambuco. Eu estaria em outro patamar, entendeu? Foi muito triste ter encontrado você só agora na idade adulta. É a minha forma de lhe homenagear essa. Muito obrigado por existir, pelas Obrigado, coisas que você querido. fala, que você traz. É muito bom. Obrigado, querido. Se te consola, eu só me encontrei na idade adulta agora também. É, Então, é o rolê estamos delas, né? Que nem juntos. você rolê. Mas é muito bom, assim, Obrigado saber. pelo carinho. É muito bonito ouvir isso. Ah, é, e pelo amor de Deus, não desista, porque vocês fazem parte do meu entretenimento diário. O Dantas falou uma vez uma coisa muito engraçada: todo mundo foi pro E Lola e aqui não foi. teve Lola, não teve nada. E aí ele disse: gente, estou indo pro Lola, mas os podcasts favoritos de vocês eu estou tentando deixar todos editados para você terem entretenimento. É sobre isso. Não, Ele é não, muito bonitinho, né? não pensem em É. farrapar nunca, porque eu preciso de vocês em momentos específicos, entendeu? Quando não é Tamo aí, meu sexta-feira, quando eu tenho filho. que viajar. Tamo aí servindo. Tamo aí servindo. Tiago, muito obrigado. E também muito obrigado pela Obrigado você. disponibilidade, viu? Você vai Imagina, ajudar querido. muito que esse projeto siga em frente, porque você já é um gigantão da podosfera, mas tem muita gente que está começando a empreender agora em ramos muito diferentes e que precisam muito dessa viabilidade. E eu sei que pessoas como vocês acabam trazendo luz para esse projeto que também acaba sendo uma missão social minha. Eu acredito muito na força da economia criativa, no artesanato, em gente que mete a cara no sol e vai ganhar sua grana através da sua maior paixão, que aí seja ela que arte for, sabe? No que eu puder colaborar, você já sabe onde me encontrar. Nossa, gente, chique demais, né? Ficou uma coisa muito indiretas do amor para finalizar. Gente, vão descobrir o universo Thiago saindo desse episódio, tá? Que vocês vão se Boa deparar sorte, com viu? um grande universo cheio de labirintos Surtos. incríveis e grandes surpresas. Thiago, muito obrigado Obrigado mesmo. você. Me manda o programa quando ficar pronto, que eu gravo o programa e nunca mais vejo, gente. Não, gente, Que é vou mandar com isso? todos os mandamentos que você mandou, uma super capa, um super teaser, Quero só tudo que ver, tem. viu? Se me vier coisa feia, eu vou criticar. Não gosto de Inclusive, eu coisa estou feia, muito gente. triste, que eu tava, o meu sonho um dia assim no entrevistar era Hum. usar aquela sua foto, que você dá braços abertos para a Guanabara dos seus podcasts lá no Spotify. Só que tudo mudou, já são novas É, não existe marcas. mais nada, né? Tem que refazer a foto. Pois é. Faz uma montagem, Henrique. Faz uma Sim, montagem. vou tentar com a talentosíssima Rick Negreiros, que ela vai me ajudar, viu, amiga? Nessa capinha, que ela é fã da Faz o Duda. nome, Rick. Por Faz o favor, nome. Rick. Meu Deus, ela Faz vai o ouvir, nome. vai ficar transpsíquica. Gente, muito Ameaçada. obrigado, muito obrigado. Valeu, Pessoas que vieram querido. por Tiago, pelo título, esse sou eu, esse é o meu podcast. Dá uma... E de Renata Luna Ajuda a também, né? mulher, Que tá gente. Ela tá turista. precisando. Pois Ajuda é, ela. gente, né? Mulher Compartilha. negra, quilombola, que só não começou a carreira em Chica da Silva, mas está a caminho. Compartilha o programa, gente. Que é isso? Comenta, nem que seja para falar mal. Assim, por Compartilha. favor, eu tô afim, tô afim da vibe já de Picon. Muito obrigado, viu, Tiago? Imagina, querido. Boa sorte no projeto, viu? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.
Ei, minha gente, pelo amor de Deus, me empolguei tanto com o Tiago Teodoro, que eu tô bestinha até agora, e esqueci de dizer a vocês. Pelo amor de Deus, no Instagram a gente é agito.criativo. Se tu quiser mandar tua novidade, tua empresa nova, tua arte, entendeu? Tua miçanga de praia, tô brincando, tá, gente? Lá no e-mail a gente quer saber de histórias que foram transformadas pela economia criativa. Aí tu manda um e-mail. É programaagitocriativo@gmail.com. Em todas as outras redes sociais que não seja o Instagram, é só botar Agito Criativo que tu acha a gente. Agora, pra ver essa minha linda cara, bonita, entendeu? Aí você vai lá no @HenriqueSantosReal, tá bom? Pronto, dei meu serviço. Gente, um beijo e eu vou ficar aqui bestinha com esse episódio que marcou época aqui no Agito.